Quero cumprimentar a todos nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? É uma alegria, uma satisfação imensa estar aqui com vocês para cultuarmos o nome do Senhor. Eu queria externar a minha gratidão aqui, primeiramente, a Deus pela oportunidade, ao pastor Alain, meu amigo, por ter feito esse convite, que Deus continue abençoando a vida dele, a vida da sua família e esse ministério aqui em Ouro Preto. Amém? Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo no livro de Gênesis, capítulo 6, verso de número 8. Enquanto você abre, queria apresentar aqui, está comigo a minha esposa, Darissa. Faz assim. Isso. Essa é minha esposa. E meu filho, Pedro, ele desceu com o pessoal das crianças, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo de número 6, é um texto bastante conhecido. Todos acharam? Amém? Verso 8, diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu o desfarei com a terra. Faz para ti uma arca de madeira de chofer, e farás compartimento na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás: de 300 côvados o seu comprimento, de 50 côvados a sua largura, de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixos, segundos e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança. E entrarás na arca, tu e os teus filhos, a tua mulher e as mulheres dos teus filhos contigo. Verso 22. Assim fez Noé, conforme tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Podei-vos assentar em nome de Jesus. Nessa noite, eu gostaria de falar um pouco sobre a graça de Deus. E o texto que eu escolhi aqui nessa noite para falar desse assunto é um texto bastante conhecido de todos nós. Um texto de Gênesis capítulo 6, verso de número 8, aonde ele nos diz que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Antes, no entanto, de entrarmos na exposição e explicação desse texto, e entender as lições que nós conseguimos extrair dele, nós precisamos entender o contexto do capítulo 6 do livro de Gênesis. Por isso, eu convido a você a voltar comigo um pouco na história do livro de Gênesis, no princípio, na criação, nos primeiros capítulos, aonde eu e você, nós já sabemos que Deus criara todas as coisas, boa
e perfeita. E por último, e como coroa da sua criação, o homem. E uma coisa interessante em tudo isso, nesse relato da criação, é que Deus cria todas as coisas primeiro, antes de criar o homem. E o motivo disso é simples. O motivo de Deus criar todas as coisas antes do homem era para que quando o homem fosse criado, o homem viesse a existir sobre a face da terra, tudo aquilo que seria essencial para que o homem vivesse sobre a face da terra já estivesse pronto. Em outras palavras, Deus já havia provido tudo aquilo que seria essencial para que o homem vivesse bem sobre a face da terra. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Não quero entrar aqui em explicações teológicas sobre o que é a imagem e semelhança de Deus, mas uma coisa que me chama a atenção nisso é o fato de que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com um propósito. E esse propósito ele está muito claro lá na Bíblia, lá no livro de Gênesis, porque quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Ele dá ao homem uma responsabilidade. Dominai, sujeitai, multiplicai e frutificai sobre a face da terra. A palavra dominar ali significa governar. Sujeitar significa cuidar daquilo que de contínuo seria a sua própria fonte de sustento e provisão. Em outras palavras, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, essa imagem e semelhança de Deus no homem era para capacitá-lo a governar a terra, a administrar aquilo que Deus havia criado, bom e perfeito para Ele mesmo. Mas a única imposição que Deus fizera ao homem era: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se dela comer um dia você vai morrer. Mas o desfecho dessa história nós já conhecemos. Seduzido pela possibilidade de ser como Deus, de se tornar o Deus, a Eva e Adão comem do fruto proibido, quebra o seu pacto, a sua aliança com Deus. A imagem e semelhança de Deus no homem e na mulher, na humanidade, ela é corrompida, ela é depravada agora pelo pecado. E o homem, de fato, como a serpente o disse, se torna Deus, mas o Deus de si mesmo, Senhor e sujeito autônomo da sua própria vida, livre da responsabilidade de se fazer aquilo que o Criador havia colocado em suas mãos para fazer. A partir daí, o que nós vemos é Deus tirar o homem do jardim, mas nós não vemos Deus revogar a responsabilidade que Ele dera para o homem de governar sobre a face da terra, de administrar tudo aquilo que Deus havia criado. Mas agora, com a comunhão quebrada, com a aliança quebrada e a imagem de Deus corrompida no homem, a Bíblia nos informa que a humanidade ela se multiplica, ela se expande, e junto com essa expansão da humanidade, o pecado se expande também sobre a face da terra. E o desfecho do governo do homem sobre a face da terra é aquilo que nós vemos aqui em Gênesis, capítulo 6, verso de número 5. E viu o Senhor que a maldade se multiplicava sobre a face da terra, e que todo pensamento do coração do homem era somente de fazer aquilo que era mal continuamente. Uma geração que só pensava o mal, uma geração que só desejava o mal. Essa era a geração em que Noé vivia, essa era a geração pelo qual Noé fazia parte dela. Mas a Bíblia nos diz que quando Deus olha para essa geração, a Bíblia diz que a graça de Deus, a graça de Deus alcança a vida e a família de Noé. E como nós sabemos, a graça significa favor imerecido. E por que eu estou fazendo questão de frisar isso aqui nessa noite? Porque às vezes a gente acha que Deus olhou para Noé e decidiu poupar a vida dele porque ele era justo e reto. Não, meu irmão.
A graça precede o mérito, a graça precede a obra. Não foi a justiça e a retidão própria de Noé que fez com que Deus exercesse graça sobre a vida dele. É pelo contrário, foi a graça de Deus manifestada na vida de Noé que fez com que ele fosse justo e reto em sua geração. E é sobre essa graça que eu quero falar, é sobre esse favor de Deus em nossa vida que eu quero falar aqui nessa noite. O que acontece quando a graça de Deus, ela se manifesta em nossas vidas? O que acontece na vida de uma pessoa quando Deus exerce graça? E a primeira coisa, a primeira consequência da manifestação da graça de Deus, é que a graça de Deus, ela nos ensina, primeiro, a fazer escolhas certas em meios difíceis. O verso de número 9 diz que Noé era um homem justo e reto em sua geração. A palavra justo, sadik em hebraico, ela está associada ao sentido do comportamento humano comparado a um outro determinado comportamento. A palavra reto, tamim, em hebraico, quando ela está associada ao comportamento humano, significa verdade, virtude. Quando a Bíblia nos informa que Noé era um homem justo e reto em sua geração, ela está querendo nos dizer o seguinte: o comportamento, a atitude, as escolhas que Noé fazia, era de um padrão completamente diferente do da sua geração, porque havia verdade, havia virtude naquilo que Noé fazia. Havia verdade, havia virtude. Por isso o comportamento de Noé, o padrão, o estilo de vida de Noé era diferente do da sua geração. Noé, presta atenção, Noé tinha tudo para ser um fruto do meio, um produto do meio. A sua geração é como nós vimos aqui, era uma geração corrompida, depravada, não queria compromisso com Deus. Todo o pensamento era somente de fazer o mal continuamente. O pai de Noé era um assassino em série, Lameque, era um polígamo, tinha várias mulheres. Noé tinha tudo para dar errado. Noé tinha tudo para ser influenciado pelo seu meio familiar. Noé tinha tudo para ser influenciado pelo seu meio social. Mas a graça de Deus sobre a vida de Noé capacitou ele a fazer escolhas certas em meios difíceis. Sabe o que é que nós aprendemos com isso? Não é o meio em que nós vivemos, mas as escolhas que nós fazemos mediante ao meio. Não justifique as suas escolhas no meio. A graça de Deus está sobre a minha e a sua vida. Ela ainda continua se manifestando do céu, para nos fazer exemplo, para nos fazer modelo. Porque quando nós analisamos a geração de Noé e a nossa geração, pastor Alain, nós vamos perceber que não existe muita diferença. A mesma imoralidade, a mesma injustiça, a mesma violência dos tempos de Noé ainda continua imperando nos dias de hoje. Mas a boa notícia, e essa boa notícia não é minha, essa boa notícia não é do pastor Alain, essa boa notícia é a boa notícia da palavra de Deus. Na carta que o apóstolo Paulo escreve para Tito, capítulo 2, verso de número 11, nos diz que a graça de Deus ainda continua se manifestando do céu a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda impiedade e injustiça, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, aguardando a
a bem-aventurada promessa de Deus e o aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo para morrer pelos nossos pecados e separar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Não é o Paulo, não é o Alan, não sou eu, não é você, meu irmão. É a graça de Deus que te capacita a viver nesse século, a ser exemplo e a influenciar pessoas. É a graça de Deus, entenda isso. É a graça de Deus que nos ensina a renunciar à falta de amor, à impiedade, à injustiça, para praticar a justiça. Em vez de ser louco, manter a sobriedade, a sensatez, a prudência. É a graça de Deus. Porque Jesus manifestou graça sobre nós, para separar um povo para si, um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Pedro, na sua primeira epístola, capítulo 2, verso número 9, ele chama esse povo de raça eleita, nação santa, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Deus, a fim de anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você foi chamado para fazer a diferença na sua geração. Você foi chamado para ser como Noé, exemplo e modelo para o mundo lá fora. Ser modelo e exemplo não por palavras. Anunciar a virtude daquele que nos chamou, não somente por palavras, mas através das nossas escolhas, das nossas atitudes. É por isso que Paulo ele vai dizer o seguinte, em Romanos capítulo 12, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos como sacrifícios vivos e agradáveis perante a Deus. Porque este é o vosso culto racional. Não se conformei com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus, ele disse para os seus discípulos, Mateus capítulo 5, verso 13 ao 16, vós sois o sal da terra. E de que serve o sal, senão para salgar? Pois quando o sal se torna insípido, de nada mais ele presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode acender uma vela e colocar ela debaixo do balaio, mas em cima do velador, para trazer luz a toda a casa. Nem se edifica uma cidade sobre um monte, de forma que ela não venha ficar em evidência. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que ele veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está nos céus. A graça de Deus, quando ela se manifesta na vida de uma pessoa, ela ensina essa pessoa a fazer escolhas certas em meios difíceis. E é importante a gente ter isso em mente, porque existe um ditado, uma máxima aí fora, que para toda ação existe para toda atitude existe uma consequência. As escolhas certas de Noé fez com que ele fosse exemplo, modelo para a sua geração. Fez com que Noé fosse íntimo de Deus. Noé andava com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Por outro lado, e é por isso que a Bíblia nos diz no verso 11, porém, a terra estava corrompida. A terra encheu-se de violência. Se por um lado a atitude certa, as escolhas certas de Noé fazia dele um exemplo e trazia Deus para perto dele, por outro lado, as escolhas erradas da geração de Noé fazia com que a ira de Deus, a desaprovação de Deus se manifestasse sobre ela. E às vezes, meus irmãos, nós achamos que a ira de Deus é coisa só de Antigo Testamento. Às vezes nós achamos que Deus só julga e julgou no Antigo Testamento.
Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. A palavra de Deus, ela nos diz em várias partes do Novo Testamento, como Romanos capítulo 1, verso de número 18, que a ira de Deus ainda continua se revelando do céu contra todos os homens que trocam a verdade pela mentira. A palavra de Deus nos dá vários versículos, várias bases, vários textos para nos dizer que Deus irá um dia requerer de nós as nossas obras, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Eclesiastes 12:14, ele diz que chegará um dia em que Deus julgará todas as obras do homem, tanto as boas quanto as más, quer sejam aquelas que estão em evidência, quer sejam aquelas que estão escondidas. A palavra dos Deus nos diz, meus irmãos, em Mateus 12:36, que naquele grande dia do juízo de Deus, cada um de nós teremos que dar conta das palavras ociosas que saírem da nossa boca. A palavra de Deus nos diz em Romanos 2:16, que naquele grande dia, meu irmão, Deus vai julgar a intenção do coração do homem. Mas parece que nós estamos nos esquecendo disso. Parece que nós estamos deixando a vida nos levar, a vida leva eu. Deixa a vida me levar e vida leva eu, não. Você foi chamado para um propósito. Você foi chamado para resplandecer a glória de Deus através das suas escolhas, das suas atitudes. Não é você, mas é a graça de Deus que vai te capacitar para isso. Então tome cuidado com as suas escolhas, toma cuidado com as suas atitudes. Porque quando chegar naquele grande dia, se você estiver em Cristo e Cristo estiver em você, é como Paulo nos diz lá em Romanos capítulo 8, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito de Deus. Quando a graça de Deus se manifesta em nossa vida, primeiro, ela nos ensina a fazer escolhas certas em meios difíceis. Deus disse para Noé: olha, Noé, a terra está corrompida, a terra está se deteriorando. Esse é o sentido da palavra corrompida aqui, em hebraico, no texto original. Noé, a terra encheu de violência. A palavra violência aqui, no original, literalmente significa injustiça. É como se Deus estivesse dizendo para Noé: olha, Noé, a injustiça do ser humano na face da terra chegou no limite que eu não tolero mais. O próprio ser humano, com suas atitudes de injustiça, está destruindo a terra. Mas eu vou colocar um fim nisso. Mas eu quero, Noé, estabelecer com você uma aliança. Faz para ti, Noé, uma arca. Verso 14, faz para ti uma arca de madeira de gofé. Deus expressa a sua vontade para Noé. Eu vou destruir a terra, mas eu quero que você faça uma arca para você. E aí, é aonde entra a segunda lição aqui nesse texto. A primeira lição é fazer escolhas certas em meios difíceis. A segunda é, a graça de Deus, ela nos ensina a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. Só que tem um porém. Quando Deus expressou a sua vontade para Noé, meu irmão, de que ia julgar a terra, e que era para ele fazer uma arca, Deus não disse para Noé assim: ô Noé, faz uma arca aí, faz de qualquer jeito, faz do jeito que você acha que vai dar certo. Foi isso que Deus disse? O que está escrito? No verso 15, olha o que está escrito no início do verso 15. O verso 14, Deus manifesta a sua vontade para Noé, mas no verso 15, olha o que está escrito. Olha lá, primeira parte. E desta maneira
farás. E aí Deus dá o comprimento, a largura, a altura, dá as proporções dos andares, primeiro, segundo e terceiro, as janelas. Ou seja, quando Deus expressa a sua vontade para a vida de Noé, de fazer uma arca, para ele fazer uma arca, essa arca não poderia ser feita de qualquer maneira. Sabe por quê, pastor? Essa arca não podia ser feita de qualquer maneira. Porque se Noé fizesse a arca de qualquer maneira, a arca de Noé não teria estrutura para aguentar a magnitude do juízo de Deus e do dilúvio que estava para vir sobre a face da terra. Então Noé poderia ter naufragado. Por isso Deus expressa a sua vontade. Noé, você vai fazer uma arca, mas vai fazer desta maneira. E a Bíblia nos diz que Noé fez, conforme Deus mandou, conforme Deus ordenou. Noé abriu mão da sua vontade, para fazer a vontade de Deus. Entenda, nós fomos chamados para um propósito. Nós somos igreja, povo santo, raça eleita, nação sacerdotal. Nós somos chamados para anunciar a virtude daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus. Nós fomos chamados para ser modelo, para ser exemplo, para ser padrão de estilo de vida para o mundo lá fora, que não conhece a verdade. Mas nós não podemos fazer isso de qualquer jeito. Nós não podemos fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer de qualquer maneira. Eu, como professor, como mestre, como ministro da palavra de Deus, eu não posso chegar aqui e pregar de qualquer jeito, pregar qualquer coisa, pregar de qualquer maneira. Eu não posso chegar aqui e ensinar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Eu tenho que ensinar aquilo que a Bíblia diz. Eu não posso fazer a vontade de Deus de qualquer maneira, do jeito que eu acho que tem que ser feita, do jeito que eu penso que ela tem que ser feita, ou do jeito que o mundo lá fora acha que eu tenho que fazer. Não, eu tenho que fazer a vontade de Deus, do jeito que está escrito na sua palavra, do jeito que Ele ordenou para que eu fizesse. E para fazer a vontade de Deus, meu irmão, do jeito que Deus quer, nós precisamos fazer como Noé. Nós precisamos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. E o que isso significa, pastor? Isso significa, meu irmão, que você vai ter que renunciar a muita coisa na sua vida para fazer a vontade de Deus. É como Jesus disse lá em Lucas, capítulo 9, 23, quem quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo requer renúncia, requer abrir mão de certas coisas. Não podemos fazer a vontade de Deus de qualquer maneira, de qualquer jeito. Paulo lá em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus é não olhar mais para o passado, mas saber que nós temos um presente para ser vivido e que nós só iremos conseguir viver nesse presente e fazer a vontade de Deus com a graça dele sobre as nossas vidas. É como Paulo diz lá em Gálatas capítulo 2, 20, ele diz: já estou crucificado com Cristo, e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus. É isso que significa abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus requer renúncia, requer esforço, requer sacrifício. Mas em tudo isso a graça de Deus estará conosco, nos capacitando, nos dando força, nos auxiliando. E nós precisamos nos apoderar dessa graça. Nós precisamos usar mais essa graça, esse favor imerecido da parte de Deus.
quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, sabe o que acontece? Lá no verso 18, Deus vira para Noé e fala assim: contigo eu vou estabelecer uma aliança. Noé, você vai entrar na arca, e junto com você teus filhos, a tua mulher, e as mulheres dos teus. Quando chegou o grande dia, quando chegou o dia da ira de Deus se manifestar sobre aquela geração, quando o dia se escureceu, quando a noite negra, ruim, chegou para aquela geração, onde é que Noé estava, meu irmão? Onde é que Noé estava com a sua família, minha irmã? Noé estava salvo na arca, Noé estava salvo do caos. Por quê? Noé abriu mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus. Quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, Deus guarda os nossos, Deus trabalha por nós, Deus cuida de cada detalhe. E não sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus quem diz, meu irmão. Isaías 64, verso número 4, ele diz: desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viram, um Deus além de ti, que trabalha pelos seus. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus, enquanto você está sendo exemplo para essa geração, enquanto você está anunciando a virtude daquele que te chamou das trevas, Deus está cuidando de cada detalhe. Ele está cuidando das suas finanças, Ele está cuidando da tua saúde, Ele está cuidando da tua família, meu irmão. Ele está cuidando de cada detalhe. É como o salmista, ele diz no Salmo 34, 25, fui moço, mas hoje sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar um pão. Deus é fiel. E nós precisamos confiar nessa graça de Deus. Nós precisamos confiar nessa provisão de Deus. E o principal, e já finalizando, o verso de número 22. Olha o que é que diz o verso de número 22. Assim fez, conforme tudo que Deus, Ele fez tudo, conforme o que Deus lhe mandou. Assim o fez. Sabe o que é isso? Vou fechar a Bíblia, vou concluir. Quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, é preciso se entregar totalmente. Eu disse que quando nós abrimos mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, é preciso nos entregar totalmente. Nós precisamos nos entregar totalmente à vontade de Deus. Mas só se entrega totalmente para fazer a vontade de Deus quem conhece o Deus que serve. Porque quem conhece o Deus que serve, confia. E quem confia no Deus que serve, se entrega totalmente a Ele, para ter a sua vida usada por Ele, em tudo e em todas as coisas. Fique de pé, eu quero orar por você. A graça de Deus, quando ela se manifesta na vida de um homem, de uma mulher, primeiro ela nos ensina a fazer escolhas certas em meios difíceis. Segundo, a abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus. É preciso se entregar totalmente. Meu irmão, não faça a vontade de Deus de qualquer maneira. Se entregue totalmente a ela aqui nessa noite. Se entregue totalmente ao seu chamado. Confia no Deus que você serve. Deixe Ele cuidar dos detalhes.
Deixa Ele fazer de você um instrumento na mão dEle para restaurar outras pessoas. E as suas necessidades entrega na mão dEle. Faça como Jesus disse: busque o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que vos são necessárias vos será acrescentado nessa noite. Quem quer se entregar totalmente à vontade de Deus aqui nessa noite, levanta a mão. Quem quer se entregar completamente a Deus: pastor, eu faço a vontade de Deus, mas eu sei que tem áreas na minha vida que não foram totalmente entregues de Deus. Pastor, eu falo que às vezes confio em Deus, mas lá no fundo eu desconfio se Deus realmente é capaz de assegurar a minha felicidade. Meu irmão, hoje é noite de se entregar totalmente à vontade de Deus aqui nessa noite, porque como Paulo diz, não é eu, é a Bíblia, o apóstolo Paulo, a graça de Deus ainda continua sendo derramada, ela continua sendo derramada. Você quer receber essa graça, meu irmão, para se entregar completamente à vontade de Deus? Levanta a mão. Essa graça está disponível aqui nessa noite. Essa graça quer de fazer você um pregoeiro da justiça, um pregoeiro da verdade. Essa graça quer fazer com que as pessoas olhem para você e falem assim: esse aí tem algo diferente, esse aí fala diferente, esse aí age diferente. É como João vai nos dizer, irmãos. Ele vai dizer, finalmente, irmãos: sede todos de um mesmo sentimento, compassivo, amando os irmãos, entreavelmente misericordiosos e afáveis, não pagando mal com mal ou injúria com injúria, antes pelo contrário, bendizendo, porque para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis bênçãos. Porque quem quer viver e ver os dias bons, que refreie a sua língua do mal, e em seus lábios não fale engano, faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam a maldade. Mas quem é, irmãos, que vos fará mal, se fortes praticantes do bem? Contudo, se perecertes por amor à justiça, bem-aventurados sois vós. Não ficai com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai o vosso coração ao Senhor vosso Deus, e estejais preparados para responder com temor e mansidão a qualquer um que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Quando nós colocamos aquilo que a Bíblia nos ensina em prática, quando nós colocamos os ensinamentos da Bíblia em prática, a palavra de Deus nos diz que as pessoas desejarão olhar para nós e saber o motivo da nossa esperança. Você quer ser uma referência para a sua geração, meu irmão? Você quer ser um modelo para a sua geração? Receba poder aqui nessa noite. Receba poder aqui nessa noite. Seja renovado aqui nessa noite. Seja renovada aqui nessa noite, meu irmão. Eu repreendo todo o mal sobre a tua vida, toda má influência sobre a tua vida, meu irmão. Todo pensamento contrário, tudo aquilo que tem tirado da presença de Deus, tudo aquilo que tem te impedido de fazer a vontade de Deus e de entregar totalmente a sua vida a Ele aqui nessa noite. Eu profetizo aqui nessa noite que você vai sair daqui melhor do que você entrou. Você vai sair mais ousado do que você entrou, cheio do Espírito Santo do que você entrou. Você vai impactar os seus vizinhos, impactar os seus familiares. Você vai ser uma bênção na mão do Espírito Santo. Você vai ser uma potência na mão de Deus nessa geração. Você vai ser usado grandemente. E se você quer isso, meu irmão, receba poder aqui nessa noite. Receba o Espírito Santo aqui nessa noite. Abassura. Seja renovado, seja renovada. Oh, meu irmão, Deus vai trabalhar na tua vida. Deus vai providenciar, Deus vai prover tudo aquilo que vai ser necessário. Enquanto você estiver empenhado no centro da vontade de Deus, Ele não vai deixar faltar nada. Ele vai suprir as tuas necessidades, mas você tem que confiar. Quem conhece, confia. Quem confia, se entrega totalmente. Oh, meu irmão, se entregue totalmente aqui hoje. Oh, aleluia.
Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo. Ele está sondando o seu coração aqui nessa noite. Ele está sondando a sua vida aqui nessa noite, meu irmão. Ele está limpando a casa aqui nessa noite. Ele está limpando o terreno aqui nessa noite. Oh, aleluia. Oh, meu irmão, não segura não. Se você está sentindo a presença de Deus, meu irmão, faz igual algumas pessoas já estão fazendo aqui nessa noite. Abra sua boca, adore, fala em línguas, chore se você quiser, esperneie aqui nessa noite. Não resista ao Espírito Santo de Deus. La sui carabarabassura balai. Oh, aleluia. Eu quero a equipe de louvor aqui. Posso, pastor? Eu queria aquele hino. Essa casa é sua. Essa casa é sua. Oh, aleluia. Enquanto a equipe de louvor chega aqui, vai adorando, vai glorificando, meu irmão. Se entrega totalmente aqui nessa noite. Faz deste momento um momento único de adoração. Faz desse momento um momento único para a sua vida. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Oh, Deus está mudando vidas aqui nessa noite. Deus está quebrando cadeias aqui nessa noite. Deus está libertando aqui nessa noite. Deus está curando. Quem precisa de uma cura, levanta a mão. Quem precisa de uma cura, levanta a mão, eu vou ministrar. No poder da palavra de Deus, meu irmão, seja curado em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus aqui nessa noite. Quem está precisando de uma porta aberta aqui, levanta a mão. Levanta a mão, eu vou profetizar a porta aberta aqui nessa noite. Receba em nome de Jesus. Deus vai abrir porta onde não há porta, meu irmão. Deus vai abrir porta, recursos aonde você não espera. Em nome de Jesus aqui nessa noite. Quem precisa de salvação aqui nessa noite, para a sua família, de libertação, levanta a mão, eu vou profetizar. Se você crê no homem de Deus que está aqui nessa noite, e na palavra de Deus, eu vou profetizar. Eu profetizo agora, pelo poder da palavra de Deus, libertação na tua casa, libertação na tua família. A graça de Deus vai chegar lá. A graça de Deus vai quebrar a dureza do coração dessa pessoa e vai trazer ela para ser uma bênção na casa de Deus, em nome de Jesus. Se você crê, meu irmão, adore a Ele aqui nessa noite. Abaixui, carabalabas, carabai. Oh, Espírito Santo. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua. Pode entrar. Esvazio de mim. Esvazio de mim. Esvazia, meu irmão, de toda preocupação aqui nessa noite, toda ansiedade. Oh. Sopra teu vento aqui. Toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Deixa eu ouvir você cantar. Essa casa é sua Deixa eu ouvir. casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você.
Recandalabassúria do Alabarrás. Receba poder, receba graça, receba a glória de Deus. Recandalabassúria do Alabarrás. Aleluia. Nós deixamos Glória a Deus. ela pra você. Os céus estão abertos sobre nós. Os céus estão abertos sobre nós. Recandalabassúria do Alabarrás. Aleluia. Oh Deus, Sua casa. toca em nossas vidas, Jesus. Ela pra você. Glória a Deus. Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Irmãos, como é bom ser ministrado. Se eu pudesse, eu ficava todo domingo sentado, só ouvindo. Olha o que Deus falou com a gente no primeiro domingo do mês. Voltar à intimidade, pastor Renato, Juízes capítulo 20. Na semana passada, Carlinhos, filho da nossa diaconisa irmã Zizinha, Marcos, conhecendo Deus, Deus que dá oportunidade, que ouve as orações, intervém nas interrupções. Hoje nós ouvimos sobre essa graça que nos capacita. O que eu entendo com isso? Deus está convidando cada um de nós para algo extraordinário. Deus tem nos convidado a uma intimidade. Essa é aquela palavra como as demais, que quase que eu falei com a senhora, tem mais meia hora, né? Mas para não ultrapassar o horário, nós saímos aqui com 3 desafios. Quais são? Tomarmos decisões certos que estamos tomando debaixo da graça de Deus. A segunda é que nós só conseguiremos fazer a vontade de Deus se a graça estiver em nós. É verdade, irmãos, é uma guerra entre a nossa e a de Deus, não é verdade? É uma guerra. Nós só conseguiremos se a graça for sobre nós. Terceiro, a entrega total, ela está ligada diretamente ao nível de intimidade que nós temos. Se nós conhecemos, nós confiamos e nós nos entregamos. Então, se as suas atitudes não estão sendo baseadas na graça de Deus, eu convido você a pisar no freio da sua vida, da sua história, e certificar que o que está te conduzindo é a graça de Deus. Em segundo lugar, que nós aprendemos nessa noite, me ajuda aí, a segunda, acabei de falar agora, a graça de Deus nos capacita a fazer a sua vontade, não é isso? Então, se eu não estou fazendo a vontade de Deus e a minha está prevalecendo, isso é um sinal vermelho na estrada da vida cristã, de que a graça de Deus não está sobre mim. E eu preciso investir tempo, eu preciso investir tempo no meu relacionamento com Deus. Tudo parte do relacionamento com Deus. Irmãos, olhe por mim que eu estou com os Manassés mesmo. Eu vou entregar aqui aconteceu um negócio comigo aqui um domingo desse, não sei se alguém percebeu. Eu fui contar um conto gospel, né? E eu esqueci o negócio. Aí na hora eu emendei aqui. O negócio tá feio. Mas o varão ali tem 30 anos, eu estou vendo o cabelo dele aqui, já está igual o meu, né? Deus te abençoe, viu, varão? Glória a Deus. O Paulo é o nosso professor de teologia. Você ouviu nessa noite, a aula é esse nível aí, eu acho, não é, gente? A aula é nesse nível. Os meninos saem daqui voando aos sábados, aos terceiros sábados. Eu sei porque Fran depois conta para mim as profundezas que estão aí. Eu quero impetrar a bênção e nós vamos cantar, despedir com esse cântico. E nós estaremos juntos aqui na quinta-feira, às 19 horas, celebrando ao Senhor. Alguém aqui em nosso meio, ou virtualmente, que nos assiste, gostaria de entregar sua vida por completo a Jesus? Se a graça de Deus te tocou nessa noite, eu quero dar a oportunidade de você levantar sua mão. Aqui no auditório, nós queremos orar por você. Você não precisa vir à frente, em função do momento que nós estamos vivendo. Ou se você está aí do outro lado no visor, você pode entrar em contato com as nossas redes sociais. Nós entraremos em contato com vocês. Alguém que gostaria nessa noite? Amém. A Flávia, que bênção, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Alguém mais? Alguém mais? Aqui nessa noite? Irmãos, eu quero parabenizar a Rosinha aqui. Vou até aproveitar o ensejo. A Rosinha, ela tem investido muito tempo na vida dos vizinhos dela. E olha que é muito tempo, né? Porque ela tem um bom tempo de vida, né? Brincadeira. A Rosinha, ela sempre convida os vizinhos ali para
para os trabalhos que a gente faz e promove na casa dela. Na última sexta-feira foi ela e a Fran visitar a Camila, e nós ficamos 2 horas, um café com o pastor, porque foi 2 horas de pergunta e resposta. E no final a Camila entendeu quem é Jesus, o plano da salvação, e a Camila se entregou a Jesus, confessou como Senhor e Salvador. Amém. E eu falei com a Rosinha o seguinte: esse mérito é de Jesus em primeiro lugar, e não é nosso, não é meu, é ela que tem investido na vida dos vizinhos, sabe? Então eu quero louvar a Deus pela vida da Rosinha, e eu sei que há muitas pessoas como a Rosinha aqui na igreja, e eu quero encorajar você, incentivar a ser como ela. E eu sei que tem pessoas que fazem isso, pelo investimento que a Rosinha tem feito na vida dos vizinhos. Na última sexta-feira houve festa no céu, a Camila, ela entregou a vida a Jesus como Senhor e Salvador. E a Jaqueline também, que eu sei, cadê a Jaqueline? Que ora, que é amiga da Flávia. Nós queremos louvar a Deus. Vamos aplaudir então o Senhor mais uma vez, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Nós vamos orar, Flávia me aguarda no final, nós vamos fazer essa oração em nome de Jesus. No último domingo, o Fagner também entregou a vida. Olha que bonito, gente, que coisa linda, a família toda, né? Amém. Essa igreja é uma igreja de famílias, né? Amém. É família cantando, é família servindo na porta, é a família aceita Jesus. É um mistério aqui glorioso e fantástico. Aqui é a igreja da família, louvado seja Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer a luz da glória dele sobre você e a sua casa, que ele levante o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Flávia, me aguarde que eu quero orar com vocês no final, em nome de Jesus. Vamos despedir. Quer esse cântico, esse mesmo? Amém? Pastor, Deus te abençoe. Darissa, né? Deus abençoe. Pedro também, Deus abençoe, em nome de Jesus.